Olha, a gente vem falando aqui, durante um certo tempo, sobre Covid-19. Aliás, a gente não divulga mais os dados da Covid-19 porque a Secretaria de Saúde não faz mais a emissão diária do boletim de informações. Mas nós vamos voltar a divulgar uma vez por semana os dados da Covid-19. A partir da próxima semana, a gente vai voltar a divulgar uma vez por semana. Mas veja, a polêmica relacionada à vacinação da Covid-19 também atingiu outras vacinas. Vacinas que eram importantes e que já estavam no calendário do brasileiro, que já eram, por exemplo, já eram do cotidiano do brasileiro. Por exemplo, vamos citar aqui o caso da influenza. Não é? A poliomielite, a BCG e várias outras vacinas que já eram, digamos, do calendário. Essa polêmica relacionada à Covid-19, muita gente começou a dar uma recuada em relação à questão vacinal. Então, olha só, o Piauí só atingiu 72% de cobertura vacinal contra a poliomielite. Os dados são de um estudo do Ministério da Saúde e acende o alerta para a reinserção, ou seja, para a possibilidade de surgimento de casos de paralisia infantil no estado. Uma doença que foi erradicada aqui do Brasil em 1989. Foi registrado o último caso de poliomielite. Tivemos recentemente uma suspeita, me parece, no Pará, de uma criança, mas os exames foram feitos, as checagens, e felizmente não era o caso, não era um caso relacionado à poliomielite. Então, atenção pai, atenção mãe, e atenção aos adultos também, para a reportagem do Raimundo Lima. O Piauí atingiu apenas 72% de cobertura vacinal contra a poliomielite, percentual bem abaixo do ideal para garantir a segurança das crianças com menos de 5 anos. Desde 1994, a polio foi considerada erradicada no Brasil pela Organização Mundial de Saúde. Mas a doença pode estar de volta ao país por causa da baixa cobertura vacinal. Desde 2015, o Brasil não atinge os 95% de cobertura vacinal, considerados essenciais pelo Ministério da Saúde para controlar a doença. Segundo o Ministério da Saúde, quase todos os municípios do estado estão com risco alto ou muito alto de ressurgimento da polio ou paralisia infantil. A Secretaria de Saúde do estado alerta aos pais que a doença é perigosa e pode voltar se as crianças não forem vacinadas. Este número, nós já observamos ele ao longo aí de 6, 7 anos. É um número que nós não chegamos no percentual que é realmente o percentual aceitado, que é 95%. É importante a gente falar que a gente tem que sempre estar buscando mais pessoas vacinadas. Se esse vírus adentrar o nosso país, com certeza, ao encontrar crianças que estejam desprotegidas, nós iremos ter a doença. A poliomielite, a polio ou paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa transmitida por um vírus que vive no intestino, o polivírus. A transmissão acontece pelo contato com fezes e secreção de boca de uma pessoa infectada. Nem sempre esse contato pode resultar na doença. A polio provoca sequelas na medula e no cérebro e não tem cura. As principais consequências são dores nas articulações, dificuldade para falar, atrofia muscular, irregularidade no crescimento dos membros inferiores e outros problemas. A vacina contra a doença deve ser aplicada nas crianças aos 2 meses de vida, aos 4, aos 6 meses e aplicada uma 4ª dose de reforço aos 4 anos de idade. Nós estamos falando também de um vírus, poliomielite, causada por um vírus e que nós temos que combater. E que nós já temos aí a vacina desde os anos 50. Então, uma vacina que ela é feita agora, num calendário, onde ela é feita
2 meses de idade, 4 meses de idade, 6 meses de idade, um reforço com 1 ano e 3 meses e outro reforço menor de 5 anos, aos 4 anos de idade. A Secretaria de Saúde do Piauí afirma que os municípios têm estoques de vacina e devem criar estratégias para vacinar o público-alvo. Vacina que nós temos sim nos nossos postos de saúde, precisamos fazê-la, precisamos colocar nossas crianças imunes. Por quê? Porque é exatamente com a imunização adquirida lá na primeira infância que a gente vai ter adultos imunizados e, claro, esse vírus aí, a porta totalmente fechada para a sua circulação dentro da saúde pública do Estado brasileiro e, claro, do nosso Estado Piauí. Olha, eu entendo claramente, nós já falamos inclusive sobre isso aqui no Jornal Dia News, que é a questão do auge da Covid-19. No auge da Covid-19, nós tivemos vários problemas relacionados, por exemplo, a cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas que não foram realizadas porque havia o risco do contágio da Covid-19 no hospital. Então foram muitas cirurgias eletivas suspensas. Tivemos um público muito específico que foi bastante prejudicado, Nenê, que foi o público da quimioterapia, radioterapia, ou seja, aquelas pessoas que enfrentam a batalha contra o câncer. Também tivemos uma suspensão e claramente em alguns casos houve uma piora do quadro clínico do paciente. E aí quando nós falamos em cirurgia eletiva, nós estamos falando de todas as áreas, pediatria, cardiologia, neurologia, enfim. Agora, essa questão vacinal, eu lembro que havia sempre, no final do período de vacinação, no caso da poliomielite, por exemplo, havia uma comemoração, todo mundo comemorava, porque se atingia 90%, 89%, 87%, 92%. Nós atingimos agora 72%. Tenho certeza absoluta, não tenho como provar, porque não há nenhum tipo de pesquisa para corroborar o que eu estou dizendo, mas eu tenho como provar, não há como provar, mas é claro, até por observação, que essa polêmica relacionada à vacinação da Covid-19 influenciou as outras vacinas. Como influenciou também, por exemplo, no período da Covid-19, muita gente tinha dúvida, eu tomei a primeira dose, segunda dose, eu posso misturar, digamos, com outra vacina, quer dizer, a vacina contra a pneumonia, a vacina contra a gripe. Muita gente tinha essa dúvida. Ou então não ia tomar vacina porque tinha medo de adquirir Covid-19. O apelo que fica aqui para pais e mães é que todos levem seus filhos para vacinar contra a poliomielite ou qualquer outra doença, de acordo com o calendário de vacinação. Pais e mães, sigam o calendário de vacinação. Sigam o calendário de vacinação sob pena de não enfrentarem problemas mais sérios no futuro com seus filhos. Tem que seguir. Qualquer dúvida em relação ao calendário de vacinação, procure um UBS mais próximo da sua casa, procure um posto de saúde, procure uma unidade hospitalar para você obter mais informações, porque tem que haver essa atualização do calendário vacinal.